Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema nessa manhã chama-se Fé e Paciência. É a glória de hoje, é o nome da reunião de hoje. Fé e paciência. É sobre a fé e a paciência que vamos falar nessa manhã. E vamos às palavras do apóstolo Paulo acerca da fé e da paciência em Hebreus, capítulo 6, verso 11. 6 é o capítulo, verso é o 11. E assim diz o livro de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 11. Antes de lermos, aqui, nesse verso 11, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, para que você entenda, ele deseja que a igreja permaneça firme até o fim ao Evangelho e às honras devidas ao Senhor. Eu, pastor Sandro, desejo o mesmo a você. Firmeza até o fim, porque não existe nada melhor do que essa graça que Deus nos deu. Você já passou por muitos lugares, e você se cansou, e você sofreu muito. Nada te alimentou como a graça de Deus te alimenta. Nada te deu tanta certeza da salvação e que você é de Deus, como a graça de Deus te deu. É por isso que Paulo diz na carta, no livro de Atos, o Evangelho da graça tem poder de vos edificar, de trazer à existência não só o que você precisa para essa vida humana, mas te dá a certeza de tudo que você não tinha na religião e que hoje você tem dentro de você. A certeza de um filho amado, abençoado, herdeiro, salvo e mais que vencedor. Então essa graça nos deu tudo que antes a gente não tinha. Quando a gente desiste da graça de Deus, a gente fica feio. E quem diz isso é Jesus. Ele diz que quando o ramo está desligado da videira, fica seco. Uma coisa seca está feia. O bonito é quando está o quê? Verdinho no pé, produzindo seu fruto. Mas uma árvore seca, murcha, acabada, ela está feia. Você fica feio quando você desiste. Você perde a confissão, você perde a alegria. A carne começa a condenar tanto, que vem doenças, vem depressão, medo, solidão, tristeza. Você começa a ficar feio por dentro, e isso se reflete no lado de fora também. O seu mau humor, o seu desânimo, a falta de uma boa palavra, você já não fala nada que você aprendeu quando estava congregando. Vira e mexe, talvez, isso tenha acontecido com você, de você reencontrar alguém, e você, nossa, como o irmão está decaído no conhecimento, no idioma, já está no Deus te abençoe, já voltou tudo, está até bebendo, voltou a beber, voltou para o vício, voltou para a situação de carne de novo, porque quando você se desliga da videira, a carne toma de conta, abençoado, volta tudo de novo. A pior coisa que tem é você ter conhecido a verdade e depois se desviar dela. A pior coisa que tem é você estar lá em cima e depois estar lá embaixo caído. Não desista não. Deus te quer firme nele. É tão ruim quando a gente desiste, porque lá na frente vai bater um arrependimento. Puxa vida, eu desisti de tantos sonhos, de tantos projetos, desisti até da graça de Deus, das coisas de Deus, mas o fulano continuou, e a vida dele, está dando tudo certo. Para que você não sinta esse peso lá na frente, seja perseverante hoje.
É muito ruim a gente desistir das coisas, porque lá na frente vai bater um peso no seu coração. Puxa vida, olha, o fulano casou, construiu família, venceu como um profissional, e ele falou que ia atingir essa meta e atingiu mesmo. E eu estou com a minha vida aqui parada, estacionada, do mesmo jeito. Não avancei em nada. Também eu desisti. Eu não quis acreditar que o meu sucesso ia acontecer. Não desista de você. Você tem que acreditar em você também. E no Deus que está dentro de você. Em nome de Jesus. Então Paulo começa o verso 11 dizendo isso para a igreja. Olha, eu recebo, eu desejo que vocês estejam firmes até o fim. Porque lá na frente você vai ver o teu milagre, a alegria. Ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu perseverei, eu tomei posse. Pastor Sandro, eu estou tão feliz. Essa é a minha vitória. Eu avancei, eu cresci, eu prosperei. Eu casei, eu construí família. Eu não podia engravidar, eu consegui engravidar. Eu estava desempregado, consegui um emprego. No começo foi muito difícil, mas depois eu fiz um curso, depois eu fiz uma preparação, eu fiz uma faculdade. E eu atingi, pastor. Eu estou no ramo, na área que eu sonhei o tempo todo dentro de mim. Mas isso tem que ter determinação de não desistir. E para isso você precisa ter o quê? Paciência. Paciência é o segredo da vida. A paciência é tão importante porque ela freia até a nossa língua para não falar besteira. Porque você com paciência não fala besteira do seu irmão e que depois você vai se arrepender. Então é muito importante o tema de hoje, para mim e para você, em nome de Jesus. Talvez vai ter duas partes, mas isso quem decide é o nosso Deus. Tá? Então hoje a gente está dando início, vamos considerar a parte 1. Se for da vontade de Deus, teremos a parte 2. E vamos aqui à leitura do verso 11, capítulo 6 de Hebreus. Desejamos, porém, continuem cada um de vós mostrando, até quando? Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Quem quer muita graça de Deus em sua vida? Diga um amém bem forte. Amém. Declaro você firme até o fim. Amém. Até o fim, abençoado. E lá na frente, é como diz o Salmo, você vai voltar com os seus feixes. Pastor, eu estou caminhando, eu estou semeando com lágrimas. O Salmo diz que você vai voltar com alegria e trazendo os seus feixes. Eu estou passando por um período de muita dificuldade, pastor, mas isso vai ter um fim. E você vai voltar com os seus feixes, ou seja, com o seu testemunho. Você perseverou, você confiou, você acreditou, você passou muita afronta, foi perseguido, mas você venceu tudo isso. Tenha paciência em nome de Jesus. Não desista daquilo que você quer. Agora obedeça. A obediência é tudo. Em Hebreus 11 diz que Abraão obedeceu. A obediência que traz a resposta. É que faz você herdeiro das promessas. Você toma posse. Seguindo, verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade, que é ter paciência, herdam as promessas. Só que essa fé, abençoado, que fala aqui, não tem nada a ver com essa fé religiosa que está aí fora, onde as pessoas estão apegadas em objetos e a homens. Essa fé que estamos lendo aqui em Hebreus 6,12, é totalmente em Deus, diga em Deus. Essa fé não tem nada a ver com o que está sendo pregado lá fora. Uma fé
que Deus é manto, uma fé que Deus é rosa, uma fé que Deus é sal, outro dia uma fé que Deus é porta, um outro dia que a fé e que Deus é um martelo e por aí vai. Não, aqui é uma fé totalmente em Deus, sem amuletos, ungidos, sem idolatria. E nem tampouco essa fé vem pelo seu intelecto, por sua faculdade, pelo muito estudo que você tem. Pastor, eu tenho muito estudo, viu? Não. O apóstolo Paulo diz que ela não vem pela sabedoria humana, mas pelo Espírito. Essa fé de crer em Deus, na palavra de Deus, ela vem pelo ouvir a palavra. Isso está descrito lá em Romanos 10, 17. Anote. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação, a palavra, o que está na Bíblia. E para isso você tem que estar aí, ó, nessa cadeira. E abrir o coração. Não é em casa. É sentado num lugar como esse para aprender de Deus. Em um nome de Jesus. Porque na palavra de Deus está a sabedoria. Nela está a paciência, o consolo, o conforto, a exortação que eu e você precisamos para frear a nossa carne. Tem períodos que a nossa carne está mais ativada e já em outros períodos ela está quietinha. Então a gente precisa alimentar muito o nosso espírito para frear essa carne. Nos períodos difíceis. Diga, eu recebo. E isso acontece ouvindo. Você vai ouvindo a palavra, a mensagem, pouco a pouco, de glória em glória, a fé vai se ativando em você. Cristo é formado em vós. É se alimentando da palavra. O seu coração vai se alegrando. Você vai se animando. Se acende em você aquele que estava adormecido. Deus. Receba essa palavra em sua vida. Quando você chegou aqui pela primeira vez, se acendeu em você aquele que estava adormecido. E você voltou a se alegrar, voltou a se animar, voltou a gostar de você. Pastor, tinha raiva de mim. Tinha raiva de mim mesmo. Eu olhava para o meu passado, olhava para o meu presente. Tinha raiva de mim. E eu comecei a me perdoar, a me amar, a amar as pessoas. Se acendeu aquele que estava adormecido dentro de você. Eu não me dava bem com a família, pastor, e passei a me relacionar melhor. A palavra foi dando luz àquilo que estava apagado dentro de mim, pastor, que eu pensava que não ia se acender mais, e se acendeu, pastor. Você é a luz do mundo, abençoado. Tem pessoas que pensam que não tem amor, mas ela tem amor dentro dela. É só alimentar que ele desperta, que ele aparece. Tudo, paciência, domínio próprio. Tem pessoas que dizem assim, eu não nasci para ter paciência, eu não nasci para ter isso. Eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para isso, nem... Nasceu sim, é só questão de alimentar o seu espírito que você vai florescer isso, em nome de Jesus. Vai florescer isso em você. Então, na medida que você vai ouvindo a palavra, essa fé ela vai se ativando. Você passa a acreditar. Você passa a confiar, eu vou ficar curado, eu vou me livrar dessa dificuldade, desse sofrimento, dessas dívidas. Deus vai honrar os meus caminhos. Eu creio que Deus vai mudar toda essa situação na minha vida. Eu vou sair dessa tristeza, dessa depressão. Com essa fé você começa a fechar a mente para as palavras ruins e passa a abrir ela para Deus. Amém. E é exatamente assim que acontece. Quando você adentra aqui para receber a palavra da graça, a sua mente se fecha para as palavras negativas, para os pensamentos maus que você tinha a seu respeito, e ela se abre para Deus, um novo horizonte. E você começa a ver as coisas com bons olhos, de uma outra maneira. Você passa a acreditar mesmo, aonde você não estava acreditando, onde você não tinha fé.
que o milagre iria acontecer. Você passa a crer como Abraão, contra a esperança. Você olha para uma situação e você não vê sinal nenhum de mudança, mas com o Evangelho, você ouvindo, você passa a crer contra a esperança. Mas vai mudar. Mas vai mudar porque eu tenho essa certeza agora dentro de mim. Os meus olhos estão vendo outra coisa, mas eu creio que vai mudar em nome de Jesus. É aquilo que a gente já aprendeu aqui. E não custa nada relembrar. Você adentra aqui e declara uma coisa para a sua família. E de repente você chega em casa e encontra uma outra, ou até pior. Meu Deus, eu orei para o meu marido, orei pelo meu filho. Quando eu chego, eu encontro a pessoa pior do que quando eu saí, misericórdia. Mas eu orei. Então eu vou ter paciência e vou esperar e vou tomar posse em nome de Jesus. Eu orei, meu Senhor. E eu recebo que eu vou tomar posse. Mas eu orei. E eu vou confiar. Então isso prova, gente. Se Abraão foi provado, por que a gente não vai ser provado? Abraão, filho de Deus, nós também somos filhos de Deus e a gente vai ser provado. De você realizar uma oração aqui por alguém, a expectativa é que você chegue em casa e encontre tudo bem, melhor do que quando você saiu. Mas possa ser que esteja pior. E você? Eu orei e vou continuar orando. E recebo que Deus vai me honrar em nome de Jesus. Eu orei, meu Senhor, e vou continuar confiando. A nossa fé está sendo o quê? Provada. E eu recebo que você saia como um aprovado em nome de Jesus. Em um nome do Senhor Jesus. Agora, quando você não senta para ouvir, nada disso acontece. Quando você não leva a sério congregar. Tem pessoas que não levam a sério congregar. Então, quando você não leva a sério congregar, nada disso acontece. E digo mais, anos e anos de faculdade não desperta a fé. Não te faz entender as coisas do Espírito. As coisas do Espírito não se entende pela ciência do homem. Paulo até diz na sua carta aos Coríntios, muitos tentam entender as coisas pela sabedoria do homem, mas as coisas espirituais se entendem pelo Espírito e não pela carne. Eu tenho muito estudo. Não adianta. Você pode ler um monte de livros de autoajuda, mas a revelação da graça só Deus pode te dar. Você pode ficar 24 horas dentro de uma livraria e pegando todo o livro de autoajuda que você puder pegar e poder ler. Mas, pelo exemplo de Lídia, nós temos a prova que é Deus que te dá o entendimento. Porque ela tinha conhecimento das coisas de Deus, mas entendimento do Evangelho, ela não possuía, mas Deus abriu o coração dela para entender as palavras que Paulo pregava. Então veja, não é a sabedoria humana que te faz entender a ciência do Evangelho, é o Espírito de Deus. Por isso que nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. E Deus te quer firme nele, no Deus vivo. Em nome de Jesus. Uma vez mais, o verso 12 do capítulo 6 de Hebreus. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, grife, e pela longanimidade, duas coisas, fé e paciência, herdam as promessas. Nós temos que ter fé e paciência. Não é só a fé. Diga para o irmão que está perto de você, você tem que ter paciência, viu? Paciência. Paciência, abençoado. Paciência para quê, pastor? Para esperar. A nossa carne não gosta de esperar, não. Mas o Evangelho nos chama, nos convida a exercitar a paciência. Paciência para esperar as coisas em sua vida. E isso é tudo. Diga tudo. Desde do profissional, familiar, ao sentimental. Paciência para esperar. Você percebeu que a sua pressa tem feito você sofrer em algumas áreas da sua vida? E por que tu não muda, hein? Sabendo disso há um bom tempo. Deus escolhe, decide
arruma a minha vida. Eis-me aqui para te servir, em nome de Jesus. Todas as minhas tentativas deram todas erradas nessa área. Tudo que eu fiz por mim, eu acho, porque eu acho, deram tudo errado. Então, Senhor, me recebo conduzido pela Tua voz, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Receba as coisas acontecendo no seu tempo. Porque quando acontecer no Teu tempo, Senhor, eu não vou perder não. Como eu tenho perdido. Vai ser algo que vai acontecer e vai permanecer o nome de Jesus. Amém. Há tempo para tudo. O livro de Eclesiastes diz isso. Tempo para tudo. Para tudo. Nós temos que ter a paciência ativada em nós. Esperar a maneira que Ele vai usar nessa situação. Eu tenho que esperar. E às vezes a gente quer tomar a frente, né? Não vou esperar mais não, estou cansado de esperar. Mas quando que essa pessoa vai resolver isso porque eu estou certo e o fulano está errado? Paciência, Deus é reto juiz. Você recebe essa palavra? Está sendo injustiçado? Diga, Deus é reto juiz. Diga, paciência. Então a gente tem que ter paciência. Com essa leitura, compreenda, em nome de Jesus, você não pode apressar Deus. Você não pode apressar o sucesso, você não pode apressar o milagre, você não pode apressar a promessa. Aquilo que você precisa virá no seu tempo. Amém. Tempo esse de quem? De Deus. Para você ver algo mais excelente na sua vida, você tem que ter o quê? Paciência. Quem trouxe esse espírito de imediatismo, que Deus tem que fazer agora e tem que fazer logo, e que temos que apressar Deus, e cobrar dele as coisas, e ameaçar Deus. Quem trouxe esse espírito de imediatismo foi o sistema religioso, foi o homem religioso que colocou isso dentro da gente há um tempo atrás. Em anos antes. Essa coisa de ameaçar Deus, de apressar Deus, de falar, Deus está demorando, está demorando. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que se mostrar na minha vida. Quem colocou isso na nossa cabeça foi o sistema religioso. Não foi o Evangelho. Diga, não foi o Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho diz, aqui mesmo em Hebreus 11:1, não precisa você ir até lá, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E nessa espera tem que estar o quê? A paciência. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, quem está vivendo a fé vai ter que esperar. Não tem outra. E quem é que está dizendo que você vai ter que esperar? Deus. Você tem fé em mim? Vai ter que esperar. Eu não vou ser a lâmpada de Aladim para ninguém. Nem para o pastor Sandro. Vamos ter todos que esperar. É a certeza das coisas que se esperam. A paciência fortalece o nosso espírito. E como fortalece? Até o nosso dia fica melhor, em nome de Jesus. E só o convertido, aquele que guarda no coração o que a gente ensina aqui, é que espera o tempo de Deus. O que não guarda, há na pessoa uma pressa, que a cura venha logo. A pessoa ela tem a pressa, ela quer a cura logo. Dinheiro logo, casamento logo. Eu quero um marido logo, pastor. Eu quero uma esposa logo, pelo amor de Deus. Eu quero um emprego logo, pastor. Eu quero um namorado logo, uma namorada logo. Tem que ser logo. Há nessa pessoa uma pressa e uma certa irritação, sabe? Um certo mau humor, semblante fechado. Você fica feio, como eu falei no início. Então, aquele que ouve o que a gente prega aqui, recebe, ele não tem pressa. Ele se exercita na paciência de Deus. Ele se exercita na palavra do Senhor. Amém. Verso 13 do capítulo 6 de Hebreus. Pois quando Deus fez a promessa, falando aqui acerca de Abraão, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Geralmente o ser humano jura pelo filho, né? Eu juro pelo meu filho, eu juro pela minha mãe,
pela minha esposa debaixo de um caminhão, de uma carreta, que eu não fiz isso. Mas eu juro que eu juro. Tem gente assim, né? Coitada da esposa, debaixo de um caminhão. Mas eu juro que eu juro. Deus não. Não tem ninguém aqui para jurar por essa pessoa. Ele poderia, né, recorrer a essa história mal contada que está aí fora. Virgem Maria, mãe de Deus, né? Eu vou jurar pela minha mãe. Mas desde quando Deus tem mãe, né? Pastor, nunca parei para pensar, mas eu ficava. Virgem Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Até em nome do Pai e do Filho. Sempre, pastor. Eu sempre recorri à minha mãezinha. Eu chamava mãezinha, mãezinha, mãe de Deus. Se você ler Hebreus 7, fala que Deus nunca teve pai, nunca teve mãe. E a gente deve buscar o saber das coisas. Essa é uma história mal contada. É bom a gente falar sobre isso. Você deve conhecer muita gente que está vivendo essa história mal contada. Maria, mãe de Deus. Mas aonde está escrito que Deus tem mãe? Olha uma história mal contada que até hoje se perpetua. E muita gente acredita. Maria, mãe de Deus. Fala com Ele por mim. Intercede por mim. Vamos buscar o saber um pouquinho para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo? Mantenha a sua mão aqui. Hebreus 7:1. Olha só. Está tudo perto aqui. Hebreus 7:1. Vamos lá. Capítulo 7, verso 1 de Hebreus. Tem coisas, abençoadas, que a gente tem que buscar o saber. Porque tudo que a gente precisa está na Bíblia. A resposta para as coisas. Aqui, a Bíblia fala de Melquisedeque. E no verso 3, o verso 3 revela quem é esse Melquisedeque para a gente. Olha só. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Paulo fala de Melquisedeque, mas ele não revela quem seja. Você vai perceber isso. Ele fala e ao mesmo tempo não fala. Só lendo o verso 3 que a gente entende quem é Melquisedeque. Porque só em Hebreus fala de Melquisedeque e o livro de Gênesis. Que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão e recebeu o dízimo. Depois disso, só em Hebreus fala dele. Porque no tempo de Abraão não existia sacerdote para receber o dízimo. O sacerdote só veio no período de Moisés. Então, alguém se fez sacerdote para receber o dízimo de quem? De Abraão. E a Bíblia nos revela quem foi essa pessoa. E essa pessoa não teve mãe, não teve pai, etc, etc. Vejamos o que diz o verso 2 do capítulo 7. Para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Ou seja, esse Melquisedeque faz justiça a quem dá o quê? O dízimo. E não só justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse Melquisedeque dá paz a quem é fiel. E é verdade. Quando eu dei o meu primeiro dízimo, eu senti uma paz enorme dentro de mim. O meu primeiro dízimo, do meu primeiro emprego. Porque eu estava separando e cumprindo na minha vida o que está lá em Provérbios, capítulo 3. Que eu tenho que separar de toda a minha renda, de todos os meus bens, a primícia para Deus. Então, a gente sente uma paz enorme, uma tranquilidade, porque a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente está sendo grato naquele momento a Deus. Você que dá o dízimo, você sente isso, porque eu sinto essa paz dentro de mim. E mais, quem é dizimista em nosso ministério, está dando condição de manter essa obra maravilhosa, e tem feito muita gente feliz, e também está mantendo aquele que se alimenta através da internet. Existe uma despesa. Não existe internet celestial. Não existe aluguel celestial. Não existe luz celestial. O Wi-Fi celestial, pastor, já tem esse aplicativo. Só tem que baixar. Já tem o aplicativo, o Wi-Fi celestial. O aluguel celestial também. O aplicativo eu baixei no meu celular esses dias, que eu já estou participando dele.
Ah, pois baixa no meu celular porque eu estou precisando com urgência. Então, tudo é mantido com esse amor, com essa fidelidade. Existe uma despesa, e o dízimo mantém isso. E eu recebo você tendo amor para ser fiel a essa obra em nome de Jesus. Amém? E você vai receber o que aqui está prometendo. Verso 3, atenção. Sem pai, sem mãe, ou seja, qual é a pessoa nesse mundo, no universo, que não tem pai e não tem mãe? Deus. Deus abençoado. Então quem era esse Melquisedeque? O próprio Deus. O próprio Deus. Vai vendo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, ao ponto de você poder falar, esse é filho do fulano com aquela pessoa lá. Aqui está dizendo que esse Melquisedeque não tem história humana como eu e você. Parentesco, primo, prima, avó, avô, mãe, pai, seja lá, não tem nada. Mas veio ao encontro de Abraão para receber o dízimo. Só pode ser o próprio Deus. Vai vendo. Sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, abençoado. Entretanto, feito semelhante ao filho de quem? De Deus. Ou seja, ele apareceu, esse Melquisedeque, em um corpo denso, em um corpo de carne, como o de Jesus. Jesus não se vestiu de um corpo de carne? Aqui está dizendo que esse Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, não teve uma história familiar. Sendo ele Deus, também se vestiu de um corpo denso. Corpo de carne. Diga de carne. Corpo físico. A ferramenta que o nosso espírito usa para andar nesse mundo. Ele também possuiu um igualzinho. Feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetualmente, para sempre. Se Melquisedeque veio receber o dízimo de Abraão e permanece para sempre, o dízimo também permanece para sempre. Porque Melquisedeque permanece para sempre. O que teve fim foi o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão teve fim. Mas o sacerdócio espiritual de Melquisedeque é para sempre. Para sempre. É por isso que diz aqui no capítulo 7, que aos homens mortais você devolve o dízimo. O dízimo você entrega. Porque o sacerdócio de Melquisedeque permanece, que é aquele que recebeu o dízimo de Abraão. Amém? Voltemos aqui para Hebreus 6,13. 6,13. Pois quando Deus fez a promessa, voltando aqui às considerações. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Verso 15. Assim, depois de esperar, com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa. Que promessa era essa? O filho Isaque. Deus também tem promessas para nós, mas eu e você temos que desenvolver a paciência. Tem coisas que se cumprem logo e outras bem depois. Olhe para mim, bem depois. Abraão esperou 25 anos para receber a promessa do filho Isaque. Isso se cumpriu bem depois. Bem depois. Eu recebo você também tendo a paciência. Quem não tem paciência sai da fila, desiste. Continue na fila como eu. Eu também estou esperando. Eu também estou esperando o abençoado de Deus. Não saia da fila não. Fala para esse irmão, não saia da fila. Não saia da fila. Continue esperando. O seu sucesso vai acontecer, em nome de Jesus. Vai acontecer.
Abraão teve que esperar. Com paciência obteve a promessa. Ele teve que esperar. Você também, abençoado, tem que ter paciência com as coisas de Deus, com as promessas de Deus em sua vida. O que é que você ainda não viu acontecer em sua vida? Agora, o que é que você tem que ter? Paciência. Paciência é o mandamento de Deus para nós hoje. Se você não tem, eu recebo você possuindo. Às vezes, pastor, eu penso que Deus se esqueceu de mim. Esse pensamento passa na cabeça de muita gente. Eu penso, pastor, que faz tanto tempo que eu espero que Ele me abandonou. Porque eu já espero tanto por isso, pastor, que eu penso que Deus já me abandonou já nessa situação. Se Ele tivesse te abandonado, você estaria destruído. Ele não te abandonou. Porque quando Deus abandona uma pessoa, ela está destruída. Porque é Ele que te dá vida, respiração e tudo mais. Se você está abandonado por Deus, você está liquidado. Você está destruído, abençoado. E se você está aí, bem, vivo, Deus é contigo, Deus é comigo. Tem coisas que acontecem logo e outras vão levar um bom tempo. Paciência em nome de Jesus. A nossa dificuldade vai ter um fim. Outra coisa, paciência para esperar as promessas e também paciência para entender as coisas de Deus. Paciência com a graça de Deus. Tenha paciência com a graça de Deus. Não aconteceu, mas vai acontecer. Puxa vida, viu, pastor? Puxa vida, viu? Faz tempo que eu espero. Tenha paciência com a graça de Deus. E tenha paciência também para entender as coisas de Deus. Não fica desesperado não. Ah, eu vou procurar um monte de livro porque o pastor não explicou isso até agora, eu preciso saber isso aqui. Então eu vou atrás de um monte de livro, eu vou procurar na internet um pregador que explique, já que o pastor não explicou até agora. Tudo tem o seu tempo. Aqui nós estamos crescendo pouco a pouco, de glória em glória. Amém. E a graça não é só mistérios o tempo todo não. Mas também precisamos de um ensinamento desse que está sendo dado para mim e para você hoje. Amém. Paciência. A graça de Deus não é só mistério o tempo todo não. Paulo diz que adianta ter tanto mistério aí dentro da cabeça, no coração, se não há amor. E por trás do amor está o quê? A paciência. Que adianta você ficar nessa pressa, eu preciso saber disso. Eu quero saber quantas asas tem um anjo, me explique. E eu sei lá. Eu quero que o senhor fale para mim quem é a besta. É aquela que carrega um monte de gente, a lotação que passa aí fora. Está fora até de linha, não está mais nem fabricando mais, eu acho. Quem é a besta? Eu quero saber quem é a besta do Apocalipse. Abençoado, deixa de ser besta. Para de se preocupar com essas coisas. Tem coisas mais importantes que alegram o nosso coração, que alimentam o nosso espírito, que nos dá bom ânimo. Uma palavra como essa aqui, ó. E a pessoa preocupar. Ele ainda não explicou quem é a besta do Apocalipse. E nem quero saber. Besta é quem se preocupa com isso, sabe? Perdão da palavra. E nem dorme direito. Pastor, mas falou que a besta vai emergir do oceano do... E ela tem um monte de chifre, pastor. Eu quero saber. Essa palavra aqui é mais importante. A glória que a gente está recebendo é mais importante do que estar preocupado com essas coisas. Amém? Tem coisas no livro do Apocalipse, na Bíblia no geral, que Deus nunca vai dar o entendimento ao homem, vai ficar no departamento dele. Mas tem sempre aquele que diz, mas eu sei dar aí a explicação sim. A explicação que nada, é a interpretação dele. Tem coisas que é mistério de Deus, e a ele só pertence. Ele não vai dar ao homem entendimento de tudo que está aqui não. Não vai não. O homem é que tenta, não, mas a besta é o fulano, é o papa não sei das quantas. A Bíblia não me diz isso.
Não, mas a interpretação é dele, é do homem. Mas a Bíblia não diz para mim que o Papa é a besta, o outro fulano é o besta. Bom, são coisas que estão lá fora. E que a gente não deve ter esse tipo de preocupação aqui dentro, na graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Paciência para entender as coisas de Deus, tudo no seu tempo. Se assim Deus permitir, Ele vai dando entendimento. No caso de Abraão, você que quer conhecer um pouco mais, possuir um pouco mais da história de Abraão dentro do seu coração, em casa leia Gênesis, capítulo 12 e o capítulo 21, tá bom? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, verso 4. Já estamos perto do fim. E assim diz o Evangelho em Romanos, capítulo 15, verso 4. Que reunião agradável, abençoada. Obrigado, Senhor, por ela. Pelo tema de hoje em nossas vidas. Romanos 15 é o capítulo, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de quê? Pela pressa, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. A paciência não é uma coisa agradável, não. É chato ter que esperar algumas coisas, sabe? É chato para a nossa carne. Mas é bom você aprender a possuir a tal da paciência. É muito importante você aprender a possuí-la, abençoado. E a conclusão do verso 4 diz: tenhamos esperança. Não perca a esperança. Amém? Quem perde a esperança, perde a vontade de viver. Você deve conhecer muita gente que está assim. Perde a vontade de continuar, de prosseguir, de melhorar. Já estou perdido mesmo? Já fiz o que não devia mesmo? Então, para que eu vou ter esperança? Eu já me perdi mesmo na situação mesmo. Eu recebo você tendo a esperança de querer mudar, de querer melhorar, mesmo que você tenha falhado como ser humano. Porque todos nós temos um corpo de carne débil, falho. Errei, falhei. Mas eu recebo você tendo o desejo, a esperança de querer mudar, de querer melhorar em nome de Jesus. De querer viver. Tem pessoas que perderam a vontade de viver. Eu não recebo que isso aconteça com você. Eu recebo você tendo vontade de viver. De você olhar para as coisas e agradecer. Obrigado, Deus. O Senhor é bom. O Senhor está cuidando de mim. Amém? Tiago 5,10. Vocês querem que eu fale mais sobre esse assunto na próxima reunião? Quem quer? Diga amém. Amém, eu quero. A senhora quer, dona Divina? Quer? Então amém. Graças a Deus. Tenha paciência. Tenha paciência, viu? Vamos lá. Pastor, eu quero. Então tá bom. E assim diz aqui o apóstolo Tiago acerca do assunto. Estamos abordando nessa manhã. Capítulo 5, verso 10. Olha só. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Pausa. Todos os profetas, a Bíblia está dizendo, é um exemplo de paciência para mim e para você. Sabe por quê? Porque eles falavam, e muitos não ouviam. E muitos não estavam nem aí para eles. Isso fora as perseguições que eles sofriam, as necessidades que eles tinham. Para pensar nos homens do passado. Muitos deles falavam: Deus, esse povo é de dura serviço, coração de pedra. Não ouve o que a gente fala, é rebelde. Foi difícil para os profetas. Mas por causa da paciência, eles continuaram falando, perseverando e servindo a Deus. Amém. Qual foi o profeta na Bíblia que foi aclamado? Nenhum. Elogiado, aplaudido? Nenhum. Sofreram perseguição, maltrato, pedrada.
necessidade. Paulo falou, nossa, até pedrada eu levei. Está lá no livro de Atos. Tinha uns que se alimentavam até de gafanhoto. João Batista. É abençoado. Difícil, viu? Lembra do profeta que foi na casa da viúva? Não tinha nada para comer. Ele falou, prepara primeiro para mim, viu? Que eu estou com o bucho vazio. O negócio está difícil. Mas não é impossível se resolver. É, abençoados. Não foi fácil para eles, mas eles tiveram paciência para continuar servindo a Deus no momento difícil. Isso é que é importante. E todos eles foram honrados por Deus no final. Todos eles tiveram a proteção do Senhor, o livramento de Deus. Elias, quando perseguido, aquele que fez descer fogo do céu e também a chuva, ele orou, a chuva se fez. Em um período da sua vida ele estava sendo perseguido. E aquela perseguição bateu nele uma tristeza, aquela afronta na vida dele. E ele ficou ali, desanimado. Aí Deus levanta. Olha Deus cuidando, né? Deus honra. Levanta, meu filho. E Deus ainda colocou um anjo para assar pão para ele. Pão na brasa. É verdade, está na Bíblia. Preparou comida para ele. Levanta, te alimenta, porque a caminhada vai ser longa para você. Mas Deus é contigo, Mas Deus é contigo, meu filho. Então, todos os profetas que tiveram paciência foram honrados e cuidados por Deus. Não é agradável a tal da paciência, mas precisamos aprender a possuí-la. E seremos também honrados da mesma maneira. Que você saia daqui com esse entendimento, com essa iluminação por dentro, com essa paciência ativada em nome de Jesus. O teu sucesso vai acontecer. Não saia da fila, continue na fila. Você está fazendo o que aí na fila? Estou esperando a minha vez. A minha hora vai chegar. Olha, com essas considerações do tema de hoje, desse versículo aqui, de Tiago, a nossa reunião está encerrada. Tenham todos a melhor semana da sua vida. E declaro você em paciência. Diga isso para o seu irmão. Paciência, abençoado. A tua hora, a tua vez vai chegar. Em nome de Jesus. Diga isso para o seu irmão. A tua hora, a tua vez vai chegar, abençoado. Vai chegar, hein? Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.